Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está pensando em ir para Buenos Aires, Argentina, e quer umas dicas, né? Tá procurando tudo quanto é lugar e fica meio perdido, não sabe bem como é que faz para reunir tudo isso? Relaxa, você está no vídeo certo. A gente faz um compilado aqui da nossa experiência de 3 meses na Argentina. Na verdade, foi a segunda vez que a gente foi na Argentina, mas dessa vez a gente ficou para morar mesmo. A gente ficou 3 meses em Buenos Aires e reuniu todas as dicas que você precisa para poder viver like a local, ou para, se você quiser passar um final de semana, você tem algumas dicas de restaurante, câmbio, algumas coisinhas ali para você poder fazer com mais excelência, digamos assim, né? Esse praticamente vai ser o único vídeo que você vai precisar assistir sobre a Argentina. A ideia é que realmente a gente deixe tudo compilado, bem organizadinho. Se você quiser pesquisar mais coisas para poder aprofundar algum detalhe, aí obviamente é contigo, né? Então, vem com a gente. Bom, em primeiro lugar, por que a gente resolveu gravar esse vídeo? Primeiro que a gente gostaria de fazer um guia para quem for para Buenos Aires, ter uma facilidade, né, de entender as coisas, como que as coisas funcionam, para te ajudar a evitar passar perrengue, principalmente quando você chega na cidade que você tem que decidir e resolver um monte de coisa, normalmente, né? Calma, não é tanto assim. Basicamente facilitar a sua vida, né? Para você simplesmente, preciso ir para Buenos Aires. O que eu preciso saber antes de chegar lá? Esse vídeo vai ter tudo o que você precisa saber. Fica tranquilo. Olha o que a gente vai falar aqui hoje. Câmbio, que a gente tem um vídeo, inclusive, bem detalhado que o Pablo ensinou. Imigração, questão de como que chega no país, o que precisa para apresentar, questão de visto, como que funciona o visto, se você pode pedir extensão ou não. A gente vai falar de transporte público e particular também, como que funciona. O chip de celular, quais que você pode procurar aí, qual que a gente recomenda. Onde se hospedar. Dica de free walking tour. Um pouquinho das comidas, o que a gente recomenda você comer. Vinhos, algumas dicas aí do que a gente provou e gostou. Quais mercados comprar, se você for para Buenos Aires e morar um tempinho e precisar de mercados. E no final a gente vai falar quanto que custa ser nômade digital por um mês. E a gente vai te passar uma média desses valores por mês para você saber mais ou menos aí quanto que custa ser nômade digital se você tiver o estilo de vida parecido com a gente. Mas dá para pegar de base, né, para você ter uma noção também. Bora lá? Primeira coisa que você vai fazer é entrar no grupo de WhatsApp que a gente criou de brasileiros que estão em Buenos Aires. É um grupo bem bacana, a maior parte das pessoas são nômades, mas tem algumas pessoas que já estão morando lá mesmo, pediram residência e tudo mais. E é legal por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que sempre é importante você buscar conexões diferentes. A gente falou sobre isso em alguns outros vídeos, que é a importância de você conhecer pessoas mesmo, né? Então você participar de encontrinhos ali ao vivo e tudo mais. Segundo, que a gente se ajuda, né? Então às vezes tem aquela pergunta ali que você não sabe para quem fazer, então você coloca num grupo de pessoas que todo mundo sabe um pouco, né? Tem alguma coisa para compartilhar sobre a cidade, fica muito melhor, né? Fica muito mais fácil do que você ficar pesquisando na internet, ou de repente com alguém que você não confia. E obviamente você pode conhecer as pessoas, enfim, formar conexões em rede, virar amigos, conhecer o amor da sua vida, tudo pode acontecer, né? Então realmente o grupo do WhatsApp é uma boa. A gente criou isso na época que eu fiz aniversário e aí tava querendo ver ali quem tava na cidade, reunir todo mundo ali para poder mandar os convites tudo direitinho, comunicar tudo de uma vez só. Acabou que o grupo ficou e mesmo que a gente tenha saído de Buenos Aires, ele continua funcionando, as pessoas vão chegando, vão entrando no grupo, eles continuam marcando encontros, então é realmente uma coisa muito positiva. E a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Clica aqui, grupo no WhatsApp, foco nele. O link tá na descrição. E agora eu vou começar a falar do câmbio na Argentina. Esse é um assunto bem delicado, bem complexo, tem várias variáveis aí, que precisam ser consideradas. A gente fez um vídeo completo sobre isso, explicando desde o motivo, né, de ter esse problema de câmbio, toda essa questão do câmbio na Argentina, até mesmo o passo a passo para usar aquela que a gente vê como a melhor ferramenta para você poder comprar câmbio na Argentina. Mas o importante é que você precisa saber o seguinte: existem 2 câmbios na Argentina, o oficial e o paralelo. O paralelo não é ilegal. Tá? O oficial é aquele que se você colocar aí no seu celular, no seu cartão de crédito, é o que vai aparecer lá. O paralelo, ele é praticamente o dobro do oficial. E isso acontece pelos motivos que eu expliquei lá no vídeo. Mas o importante é que o paralelo tanto não é ilegal quanto uma das maiores agências de enviar e receber dinheiro do mundo, que é o Western Union, opera através dele. Durante os 3 meses que a gente ficou lá, no início a gente até comprou peso argentino com um cambista, fazendo um Pix pela nossa conta do Brasil. Mas depois a gente percebeu, né, a gente descobriu que nem mesmo os cambistas conseguem bater o câmbio da Western Union. Ou seja, você não só economiza, né, você tem mais dinheiro transferindo pela Western Union, como você obviamente tem uma questão de segurança muito maior, já que é a maior agência câmbio, sei lá o que eles denominam, do mundo, né? Então realmente a gente sai ganhando dos 2 lados. Então, com esses 2 câmbios que tem na Argentina, o problema
pouco mais chato que acontece é que você não vai ficar usando seu cartão de crédito lá, de novo, senão você vai pagar o dobro do que você pagaria se usasse um papel moeda, que é a parte chata, digamos assim, né? Então você tem que ficar reservando um montante de dinheiro ali no seu bolso para quando você for sair, se for no mercado, se for fazer um passeio, tem que ficar andando com o dinheiro o tempo inteiro. Quando o dinheiro começar a acabar, você já tem que enviar uma nova remessa para você poder sacar no Western Union local. Então assim, é um pouco chato você ter que fazer isso, né? Até agora, esse foi o primeiro país que a gente teve que lidar com o câmbio de uma maneira tão complexa, tão chata, tão básica, né? Assim, tão primitiva. Você só podia gastar em dinheiro. É possível, obviamente, você ter cartão de crédito na Argentina, só que aí você tem que ser residente, enfim, tem várias outras coisinhas aí. Mas o importante da Argentina é você saber isso, que existem dois câmbios e que você pode fazer seu dinheiro valorizar demais se você usar o câmbio paralelo. E mais uma vez, tem vídeo nosso explicando como fazer o cadastro no Western Union, como mandar dinheiro, a diferença das cotações. Tem até um áudio que um cambista mandou pra gente admitindo que eles não conseguem bater o câmbio da Western Union. Então, vai nesse vídeo aí que já apareceu no card para você entender um pouco melhor sobre essa questão do câmbio na Argentina. Só se atenta se você chegar no final de semana, porque as agências, elas ficam abertas no sábado e algumas no sábado à tarde, mas dependendo do horário já não dá mais certo. E no domingo, com certeza, não abre, né? Então, realmente, se você chegar no final de semana e quiser ir na Western Union, você não vai conseguir, provavelmente, porque não tem nem Western Union no aeroporto, tá? Como que a gente fez com o dinheiro assim que a gente chegou? Essa é uma questão mais delicada. Eu fui nesse grupo de WhatsApp aqui, de um cambista, brasileiro até. Nesse grupo, eu reservei com ele... Eu reservei até mais dinheiro do que eu deveria, porque depois eu fui descobrir da Western Union. Mas eu fiz com ele uma compra inicial de, acho que R$1.000 e ainda combinei um transfer com uma equipe lá, um conhecido lá dele. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no aeroporto, o cara do transfer já veio me pegar com dinheiro no porta-luva. Eu fiquei falando que eu me senti um mafioso nessa hora, né? Eu abri o porta-luva, peguei o dinheiro, paguei o cara, desci no Airbnb e fiquei por lá. Obviamente que isso não é uma questão muito bacana pra gente fazer, porque a gente vai perdendo em moeda com o tempo, né? O câmbio deles na época tava tipo 36 e da Western Union já tava quase 40, ou seja, R$1 comprando com cambista comprava 36 pesos e pela Western Union, mesmo com as taxas da Western Union, R$1 já pagava quase 40 pesos. Então realmente começa a fazer diferença, principalmente pra gente que viaja aí ficando mais tempo nos lugares, né? Tá? Então realmente a melhor dica é essa que eu falei, de você pegar com cambista, ir para casa e depois num dia útil, né, um dia normal de funcionamento, como seja feriado, seja domingo, aí você faz a compra e retira o dinheiro na Western Union. Pode ser ou uma agência mesmo só dela, ou uma lotérica que esteja licenciada para isso, e aí você consegue viver lá normalmente, fazendo seu dinheiro valorizar mais. Bom, em relação à imigração e ao visto de turista, né? Primeiro que você precisa saber que os brasileiros têm direito a ficar 90 dias na Argentina, como turistas. Então são 3 meses de turismo aí que você tem direito. E se você quiser estender esse visto, você também pode. Porque o Brasil tem um acordo com a Argentina faz parte do Mercosul, o Brasil faz parte do Mercosul, então... Todos os países do Mercosul, se eu não me engano, você pode, de boa, pedir uma extensão do visto. Como que você faz para renovar esse visto? Basicamente, você pode sair e voltar, e aí o seu visto vai se renovar. Acredito que você não tenha problemas na imigração em relação a isso. Conhecemos pessoas que foram até Uruguai, por exemplo, de Buenos Aires tem uma balsa que sai, um barquinho, sei lá, que sai e vai direto para a colônia de Sacramento. E aí, se você voltar no mesmo dia ou um dia depois, você renova esse visto de Buenos Aires. Outra forma de você fazer esse pedido de extensão do visto é você ir num centro de imigração, no que for, tá popando aí na tela o lugar certo onde você tem que ir, faltando 10 dias para vencer o seu visto. Faltando 10 dias para completar aqueles 3 primeiros meses, você vai nesse lugar e pede essa extensão do visto. Você fala que quer ficar mais um pouco para conhecer mais a cidade ou o próprio país e vai em outro lugar. Também conhecemos pessoas que fizeram através dessa forma e não tiveram problema nenhum. Agora, o que você deve apresentar na imigração quando você chega no país? Basicamente, seu passaporte ou sua identidade, né? Você viajando pelo Mercosul, você pode viajar só com a sua identidade, mas a gente recomenda, se você tiver o passaporte, usar seu passaporte, porque o Pablo uma vez veio com a identidade dele porque o passaporte dele tinha vencido, e aí você recebe um papelzinho onde eles dizem, não perde esse papel porque você tem que mostrar na saída do país. E o que aconteceu? O Pablo perdeu. Foi em 2019 isso, mas aí a gente
pesquisando, achou que ia ter que pagar uma super multa, a gente foi lá, endereçaram a gente aí num lugarzinho lá no aeroporto, explicou o que aconteceu, e a moça virou e falou, não, tá aqui, toma esse outro papel, mas se você perder esse, você vai tomar uma multa. Então a gente conseguiu embarcar tranquilo com um novo papel sem pagar nada, mas nunca se sabe se a pessoa que vai te atender vai estar de bom humor ou não e vai te pedir para pagar uma multa. Então, se você for com a identidade, não perde esse papel, guarda direitinho junto da sua identidade, se for dentro da sua identidade, enfim. Não perde para poder mostrar. Mas a gente recomenda que você mostre seu passaporte, porque pra gente é a melhor forma de você não passar nenhum aperto aí. Uma coisa que você não deve deixar de comprar para mostrar na imigração, porque nunca se sabe se a imigração vai pedir, é uma passagem de saída. Você tá chegando no lugar, vai ficar 2, 3 meses ou um mês ou que seja, menos que isso, a pessoa vai te pedir provavelmente uma passagem de saída. Quando que você sai do país e para onde que você vai, né? A gente já falou aqui bastante sobre a Best Onward Ticket, que a gente usa, que é um site basicamente que ele compra uma passagem temporária. A passagem é real, ela custa $12. Se você não quiser adicionar um destino, ele vai escolher um destino aleatório para você e aí você paga $12 por passagem, é bem mais em conta, e aí ele emite uma passagem temporária que ela vai ser cancelada depois de 48 horas. Então, normalmente, a gente, faltando 24 horas pra gente embarcar no avião para chegar no país que a gente tá indo, a gente compra essa passagem e aí depois de 48 horas ela vai ser cancelada. A gente já precisou mostrar essa passagem umas 2 ou 3 vezes e foi tranquila. Mostramos pelo celular mesmo. Normalmente em 3 minutos chega a passagem depois que você compra no seu e-mail, mas evita comprar no final de semana ou em feriados porque ela vai demorar um pouquinho mais para chegar. Foi o caso da gente, do perrengue que a gente passou aqui na Colômbia. Outra coisa que a imigração pode te pedir é um seguro viagem. A gente recomenda muito você ter quando chega em qualquer país, não só na Argentina, mas em qualquer país. O nosso cartão de crédito dá direito a 60 dias corridos de seguro viagem e aí normalmente, faltando o último mês lá, se a gente vai ficar 3 meses no país, a gente compra pela Safety Wing ou pela Seguros Promo. A gente tem link de afiliado aqui embaixo na descrição para você fazer e se você fechar pelo nosso link, a gente vai ganhar uma pequena comissão e você ajuda a manter o nosso canal aqui. Lembra de uma coisa, ultimamente estão pedindo que o seguro viagem cubra Covid, então não esquece que o seguro que você comprar ou o do seu cartão de crédito precisa estar específico que ele cobre Covid. Conhecemos pessoas que não conseguiram embarcar porque o seguro não cobrava Covid, então não dá esse mole. Outra coisa que a imigração pode acabar te pedindo é a sua hospedagem, onde que você vai ficar hospedado. Então, se você ficar no Airbnb ou pelo Booking, por exemplo, você ter pelo menos um print no seu celular da hospedagem, que confirme a sua estadia, a data, tudo, com o endereço, e aí se a imigração pedir, você passa para eles. Mas normalmente se você fecha pelo Booking ou pelo Airbnb ou por um hotel, a imigração já vai saber porque está atrelado ao número do seu passaporte. Então, normalmente, se te pedirem é porque você, sei lá, vai ficar na casa de amigos, que foi o que aconteceu aqui com a gente na Colômbia, por exemplo. Que aí eles não têm como saber onde que você vai ficar exatamente porque você não fechou por um serviço de turismo, né? Agora, tem alguns outros documentos que a imigração pode te pedir, mas isso vai variar muito de acordo com cada país e de acordo com o momento que o país está vivendo. Por exemplo, quando a gente chegou na Argentina, eles pediram uma declaração juramentada, eles pediram teste de Covid, eles pediram certificado de vacinação, pediram um monte de documento pra gente, mas que amigos que chegaram semana passada não pediram nada disso. Então, tudo vai depender do momento que você está vivendo, que o país está vivendo, enfim. Então, uma dica que a gente tem para você é consultar o mapa da IATA antes de viajar para a Argentina ou para qualquer país. Isso vale para qualquer país. Vai lá no IATA Map, digita no Google que ele vai achar. É só clicar no país que você está querendo ir e ver o que ele está requisitando para você mostrar na imigração, mas confirma isso no site do governo também do país que você está indo. Normalmente o mapa da IATA ele bota lá para confirmar, né? Tipo o site do governo para você ir lá e clicar e saber se está atualizado. Em relação a transporte, a gente vai dividir aqui em transporte público e transporte particular, tá? Mas falando sobre transporte público, ele é muito bom, ele atende bem praticamente todas as regiões de Buenos Aires, pelo menos as regiões que a gente foi, ou com uma linha de metrô que é boa o suficiente, ou com as linhas de ônibus que são bem extensivas e funcionam, chegam no horário direitinho, uma coisa bem organizada, ou também com trem e metrô. A gente no primeiro momento, nos primeiros 2 meses, a gente ficou num bairro mais afastado, não tinha metrô perto da gente, a gente ia de trem. Super bacana, ele passava a cada meia hora, então era só uma questão da gente se programar, mas dava tudo certo. Para você poder pegar um transporte público, você não dá dinheiro para o motorista, ou sei lá, não tem uma bilheteria no metrô, esse tipo de coisa. O que você faz é comprar um cartão chamado Sube.
Esse cartão, ele é um cartão, como no Rio de Janeiro tem o Rio Card, e, enfim, outras cidades têm outros nomes aí. Você compra esse cartão Sub nos quioscos, em bancas de jornais, aonde tem escrito esse sinalzinho aí, o símbolo dele, Sub, você pode comprar lá. Como e onde você carrega? Nos mesmos lugares, basicamente nos quioscos, e no metrô também dá para carregar, nas bancas de jornais você consegue, você chega lá e você diz qual que é o valor que você quer e você faz isso automaticamente, sem problema nenhum. Normalmente a gente colocava 500 pesos para poder carregar. Como eu falei, se uma passagem custa 20 pesos, então realmente rendia bastante dinheiro, né? Mas como a gente saía com frequência e cada vez que você pega um transporte público você é debitado um pouquinho, para não ter muito problema a gente botava ali. Então se você for ficar ali, sei lá, algumas semanas, um mês ou mais, como a gente ficou, 3 meses, vai carregando de 500 em 500 pesos que você vai sentindo a hora que você vai começar a diminuir, até que a gente deu certinho. No final das contas, a gente não precisou mais carregar. E uma coisa importante, não se preocupe se você começar a ficar com um saldo bem perto de ficar zerado e tiver de madrugada, não tiver nenhuma dessas coisas abertas, porque ele permite que você fique com um saldo negativo de, se eu não me engano, até 70 pesos. Tá? Então, se você tiver lá, sei lá, com 15 pesos de positivo e você vai pagar 2 passagens para você poder ir embora de madrugada para casa, não tem problema, você vai passar, ele vai ficar negativo e quando você for recarregar, ele vai cobrir aquele valor, obviamente pagando o débito que ficou ali. Inclusive, se você tiver sair para a cidade, não tem problema nenhum ficar negativo nesse caso aí, né? Então, mas é uma boa você guardar ele e para quando você voltar, você ter ele, né, já ali à disposição, só recarregar ali no aeroporto mesmo. No aeroporto eu já vi que dá para carregar. Uma coisa importante, realmente guarde ele, porque um pouco depois que a gente comprou, começou a ficar em falta esse cartão na cidade. Então virou quase que uma peça rara ali. Não aumentou o preço nem nada, mas você simplesmente não conseguia comprar. Então guarda o seu, deixa guardadinho aí até quando você for voltar para a Argentina. Você só precisa comprar um cartão por casal, né? Ou por pessoas, ou por família e por aí vai, né? Então realmente ele permite que você passe logo na sequência 2, 3 pagamentos de passagem sem problema. Desde que você tenha saldo, obviamente. Um aplicativo que a gente usou durante esse tempo todo para poder saber para onde que a gente ia, qual ônibus a gente pegava, era o Moovit. O do Google não estava legal, não estava dando para a gente as informações corretas, isso já tem um tempo, em vários outros lugares a gente não conseguia confiar muito no Google, então o Moovit, ele é um ótimo aplicativo de transporte público mesmo, sabe? Assim, você poder saber aonde você pega, aonde você salta, diz exatamente qual que é o ponto de ônibus, que horas o ônibus vai passar, batia muitos horários do que ele falava ali. Óbvio que o ônibus às vezes ficou agarrado num sinal, trânsito, coisa acontecendo, pode atrasar um pouco, mas no geral ele funcionou muito, muito bem pra gente. Inclusive quando você pega o aplicativo e você dá tipo, tem um botãozinho de play ali para você, como se fosse iniciar a jornada, ele sabe que você está percorrendo aquele ônibus ali. E quando tiver faltando 3 pontos para você saltar, ele te manda uma notificação pela primeira vez, quando tiver faltando 2 pontos pela segunda vez, e quando chegar ao ponto ele manda de novo. Então se você dormir, se você cochilar, estiver conversando com alguém, só fica com o celular ali perto de você, você vai ouvir a notificação, ou vai sentir ele vibrando, você vai saber que é a hora de você saltar. Falando sobre o ônibus, ele custa no máximo 22 pesos. Isso dá 50 centavos de real, mais ou menos, assim. Então, realmente é um preço bem barato. Você pega um ônibus, obviamente, nos pontos, né? Você vai reparar que os pontos de ônibus, eles têm uns númerozinhos que correspondem aos números que o Moovit disse para você pegar, o número do ônibus. Então, 67, ou 110, ou não sei o quê. E aí você, quando ele chegar lá, você pode dar sinal, tá? É o tipo de lugar que você tem que dar sinal pro motorista. E você vai dizer pro motorista para onde que você quer ir. E aí ele vai botar lá na maquininha qual que é o valor que vai ser debitado para você. Por que isso? Porque você paga por distância. Distâncias menores você paga, sei lá, 18 pesos, alguma coisa assim. Distâncias maiores você paga 22 pesos. Então, assim, fica um valor simbólico ali. O transporte público na Argentina é subsidiado, então por isso que os preços são bem baixos. Para você pegar um ônibus é dessa maneira. Você falou pro motorista, ele vai botar lá, você vai encostar o cartão, a pessoa que está atrás de você ou sua família, você passa de novo até que, né, o correspondente a cada uma das pessoas que estiver entrando. E aí você vai olhar no aplicativo Moovit para poder saber a rua que você vai saltar, né, o monumento, enfim, o lugar que você está indo especificamente, e você vai falar para o motorista, Asta, e aí vai falar o nome da rua, o nome do lugar, enfim, por aí vai. Então vai ser uma coisa bem simples e ele já vai poder colocar ali para você. Não se preocupe se você perdeu o ônibus, tá? Os ônibus eles têm uma frequência boa. A gente esperou no máximo 5 minutos, mas obviamente vai do dia que você estiver pegando, vai do lugar que você estiver. O próprio aplicativo do Moovit, ele diz qual que é o horário do próximo, né? E aí ele fala mais ou menos o intervalo do horário em que o seu ônibus deve passar. Ele não fala, tipo, 15h37, ele fala entre 15h35 e 15h45, sabe? Tem uma margem ali, então você tem ideia que se passou de 15h45, ele passou, sei lá, 15h35 e você não estava no ponto de ônibus, sabe? A gente achou o ônibus super seguro, inclusive de madrugada, a gente pegou, tipo,
tipo 2, 3 horas da manhã já, foi tudo super tranquilo. Obviamente que a gente não ficou com equipamento à vista, a gente não fica mexendo muito no celular, só o suficiente para saber se está indo pelo caminho que o Moovit está dizendo, né? Mas, enfim, super seguro, não tivemos problema nenhum. Metrô, ele tem uma malha bem focada ali nos lugares mais turísticos, mais tradicionais. Então, Recoleta, Palermo, Centro, né? Então, toda essa parte aí é mais famosa de Buenos Aires. Se você ficar num desses bairros, muito provavelmente você vai ter uma linha de metrô perto de você. A gente fica até um pouco mal acostumados, porque, sei lá, algumas cidades grandes, tipo Paris, Nova York, os metrôs são bem sujos, né? Na América Latina, os metrôs são bem limpos, né? Do Rio de Janeiro é limpo, São Paulo também, enfim. Então, Buenos Aires continua nesse mesmo nível. É um metrô limpo, a gente não pegou metrô lotado, os horários também dele não atrasavam muito, ele diz lá quanto tempo demora para o metrô chegar. A gente não pegou tanto metrô quanto a gente pegou ônibus e trem, né? Mas das vezes que a gente pegou, a gente não teve problema nenhum. O trem, ele custa aí entre 15 e 20 e poucos pesos. Às vezes ele é um pouco mais barato, de novo, dependendo do trecho. E o trem, ele tem um pequeno detalhe diferente aí. Você passa o seu cartão quando você vai entrar no local de embarque ali, a roleta, e você passa de novo quando você sair. É daí que ele computa, ele sabe exatamente para onde você foi. A demora dele talvez seja uma coisa um pouco mais chata, né? Assim, essa primeira casa que a gente ficou, a gente estava um pouco mais afastado do centro turístico e a gente ia pegar o trem, era o transporte público, né, inicial que a gente começou a usar, depois a gente começou a pegar um ônibus que valia mais a pena. E ele passava a cada 30 minutos e, na teoria, ele iria até a estação Retiro direto, assim, né, parando nas estações, mas sem fazer baldeação. Mas eles estão fazendo uma obra lá, durante esse período que a gente estava, e a gente tinha que fazer uma baldeação em Belgrano R, e aí, tipo, tinha que esperar um outro que demorava no máximo 5 minutos ali. Então a gente gastava ali mais de 1 hora viajando de trem. Isso pra gente foi um pouco cansativo pelo lugar que a gente estava, que por ser um pouco mais distante, a gente gastava muito tempo nos transportes públicos para poder chegar até o rolê, encontrar os amigos, por aí vai. Transporte particular. Quais são os aplicativos que tem para você poder pegar um carro ali, né? Você tem Didi, Uber, Cabify e táxi. A gente pegou basicamente Didi e Uber. O Uber a gente pegava no início, porque né, é um costume nosso, até que a gente descobriu que o Didi tem normalmente preços mais baratos. Então a gente passou a pegar só o Didi. O Didi, ele, se eu não me engano, é o mesmos donos, são chineses, mesmos donos da 99 Táxi que tem no Brasil. Tá? E tem outros lugares, como aqui, ó, agora a gente está gravando esse vídeo, a gente está na Colômbia, tá? E a gente descobriu que na Colômbia também é usado o Didi. O Didi, ele é um aplicativo mais usado pelos locais, né? Tanto pelos motoristas, que dão preferência para eles, quanto pelos moradores. E o Didi, ele tem, às vezes, até um preço melhor do que o do Uber. Mas é bom você ficar olhando ali os dois. Uma coisa importante, quando você for chamar esses aplicativos, é colocar a opção de pagamento em efetivo, né? Em dinheiro, em espécie, e não no cartão, porque é aquilo que a gente falou lá no início. Você vai começar a pagar mais caro se você ficar pagando no cartão. Então, bota a forma de pagamento em efetivo, chega lá, dá o dinheiro pro cara mesmo, e ele dá o troco, tudo direitinho, não tem problema nenhum. Bom, entrando na parte de chip de celular, essa parte é um pouquinho complicada, mas eu vou tentar descomplicar para vocês aqui. Quais operadoras que existem na Argentina de celular? Basicamente existem a Claro, a Personal, a Movistar e a Tuenti. Se eu esqueci de alguma, provavelmente você vai descobrir aí depois, mas basicamente essas são as mais utilizadas, digamos assim, pelas pessoas, principalmente turistas e locais. Quais que a gente usou? A gente já usou lá em 2019, quando a gente passou 20 e poucos dias na Argentina, a gente usou a Claro. E a gente gostou bastante. E agora, nos 3 meses que a gente morou na Argentina, em Buenos Aires, a gente usou a Personal. Porque quando eu fui pesquisar, eu achei os preços mais em conta, o custo-benefício, né? Principalmente os planos que ele oferece por mês. Porém, tivemos muito problema usando a Personal. A gente não gostou muito do serviço da Personal, então a gente recomenda bastante a Claro. Porque nossos amigos já usaram, conhecemos vários amigos que usaram a Claro e gostaram bastante. E tem um ponto principal que vale muito a pena, uma vantagem da Claro é que você não paga pelo chip. Você ganha o chip de graça e você só paga pelo plano. Do contrário da Personal, e aí talvez de outras operadoras, não tenho certeza, mas da Personal com certeza você paga pelo chip, foi o que a gente fez. Basicamente você pode comprar esses chips num quiosco ou numa banquinha de jornal, enfim, onde estiver vendendo, normalmente andando pela rua você consegue enxergar vários lugares dizendo, claro, chip da Claro, chip da Personal, quase um chip da Vivo! Mas a gente super recomenda você ir
numa loja especializada da operadora. Por quê? No nosso caso, a gente comprou da Personal nesses últimos 3 meses e a gente comprou num quiosco. E aí foi uma confusão, porque na Personal e talvez em algumas outras operadoras, para você cadastrar o número, depois que você insere o chip, ele te pede um número de DNI, que basicamente é seu número de identidade na Argentina. Só que a gente não tinha isso. E aí a gente deu a sorte da gente ter uma amiga que tinha um namorado que era argentino, só que nem sempre é o seu caso. Então, a gente está te alertando agora para você evitar isso. Então você pode até escolher a Personal, mas vai na loja que aí eles não pedem o DNI. Isso aconteceu só porque realmente a gente comprou fora da loja e aí a moça da banca de jornal que comprou não ativou pra gente, não sei porquê. Da outra vez que a gente comprou o chip da Claro, por exemplo, numa banca de jornal, o cara ativou tudo pra gente e funcionou, a gente não precisou fazer nada. Mas a gente recomenda muito que você procure uma loja especializada, né, da Personal ou da Claro. Vai na Claro que é melhor. Vai, procura uma loja da Claro e vai lá e eles vão te dar o chip de graça, enfim. Provavelmente eles vão te pedir seu passaporte. Eu não sei se a identidade brasileira vai servir nesse momento, então, na dúvida, vai com seu passaporte que dá tudo certo. Agora, na hora de recarregar, eu não sei como funciona na Claro, provavelmente você pode acabar no próprio aplicativo comprando, ou num quiosque você vai e compra, ou você vai na própria loja, mas com a gente na Personal, a gente ia sempre num quiosque, assim, ou no meio de um mercado tinha lá, dizendo, aqui a gente recarrega Personal, tantos gigas por tanto não sei o quê. Cada lugar era de um jeito. Isso pra gente ficou muito confuso. Um lugar botava crédito pra você e você saía do lugar com tudo funcionando. Outro lugar só botava o crédito pra você e você tinha que ir no aplicativo pra você ativar esse negócio e aí dava tudo errado. Vários momentos que a gente realmente ficou muito confuso, então a gente não sabe dizer pra você como que é a melhor forma de fazer isso. Mas a gente acabou realmente sempre dependendo de ir num quiosque, numa loja, para pedir para recarregar. Na dúvida, vai numa loja especializada da operadora que você escolher e pede para recarregar. Agora sobre os bairros de Buenos Aires. Existem alguns que são bem famosos. Recoleta é o mais antigo, mais tradicional. Palermo, que é agora meio que o bairro hipster ali, que tá realmente bem circulado hoje em dia, tá bem famosinho. Tem San Telmo, que é o centro histórico, digamos assim, de Buenos Aires, onde tem a feira de San Telmo, tem mercado, tem um monte de coisa lá. É meio cara de centro de cidade mesmo. Tem o bairro que a gente ficou, que foi o bairro de San Cristóbal, que é um bairro próximo ao centro e é um bairro bom o suficiente, no nosso caso ali, né? A gente gostou dele, tem bastante coisa para fazer, tem metrô e ônibus, então dava pra gente se locomover com facilidade. Mas onde se hospedar? Pra gente, os melhores bairros são os famosos, né? Então vai Recoleta, Palermo, San Telmo. E também tem um outro que a gente recomenda, que não é tão procurado hoje em dia, mas que a gente andou nele algumas vezes, que é Belgrano, principalmente a parte perto da linha do trem, ali Belgrano R. É um bairro mais residencial, lembrou a gente até um pouco do Canadá. Outra dica que a gente tem pra você é fazer um free walking tour por Buenos Aires. A gente não gostou tanto do que a gente fez, porém a gente descobriu que existem outros tours por aí, existem outras formas de você fazer esse free walking tour. É só basicamente você digitar no Google Free Walking Tour Buenos Aires ou o lugar que você estiver indo e ele funciona basicamente, você faz um tour guiado pela cidade, um local vai te guiar pela cidade ou pelo lugar que você tiver da cidade e no final você dá uma contribuição simbólica do quanto você acha que você pode pagar ou quanto você acha que vale o passeio pra você. Cada um dá a sua própria contribuição e a gente descobriu que existe um outro lugar que você pode procurar por Free Walking Tour que se chama Guru Walk. A gente achou que os tours são mais personalizados e mais legais, a gente achou bem legal isso. Infelizmente a gente não deu tempo de fazer, mas a gente recomenda você dar uma olhada nesses dois, Free Walking Tour e Guru Walk. A gente vai falar aqui algumas comidas que a gente provou, a gente gostou e a gente recomenda que as pessoas provem também, né? Então, muito provavelmente você vai agradecer a gente depois que provar essas coisas aqui. A primeira delas são as famosas empanadas argentinas. E sim, você pode comprar isso em vários lugares, mas o mais interessante é você fazer dentro da sua casa mesmo, né? No Airbnb que você fizer. Se você comprar no mercado, umas empanadas para você fazer, tipo massa de pastel mesmo, aí você faz lá sua carne moída, seu queijo, seus legumes, o que você quiser fazer, e aí você coloca no forno, a gente nem fritou e ficou maravilhoso. Tem uma massa folhada, que pra gente é melhor do que a massa normal que você encontra até mesmo nos lugares, que é a massa criocha. Essa é a massa normal, mas mais maçudinha mesmo, sabe? Parece um salgado. A massa folhada, não sei de cabeça o nome, tá aparecendo aí agora, vale muito a pena. É essa que a gente recomenda. Então, empanadas na Argentina realmente são imperdíveis. Outra coisa muito boa, que talvez seja um dos grandes motivos das pessoas irem para a Argentina, são os vinhos. A média de vinho que a gente pagou, ele custou entre 6 e 12 reais.
A média, assim, do dia a dia mesmo. Comprava vinho, sei lá, 2 vezes na semana, custava mais ou menos isso, entre 6 e 12 reais. A maior parte era menos de 10 reais, então ficava ali na casa dos 8, 9. E o vinho mais caro que eu comprei foi de 17 reais. Então são 3 vinhos que eu vou recomendar aqui. Primeiro é o Tonel 22, Malbec 2017. Foi esse vinho mais caro que a gente pagou. O outro foi o Santa Julia, Tempranillo, um Malbec também 2021, a safra ali, que já é muito bom. Esse é o vinho barato, menos de 10 reais, ótimo para você poder comprar aí pro dia a dia, deixar ali na mesa, tudo mais. Meu preferido. E o último é o Nieto Senetier Malbec 2020 também. É um outro vinho mais nobre, mais caro, né, lá fora, mas que pra gente realmente valeu muito a pena. A gente pagou barato na Argentina e a gente recomenda demais esses 3 vinhos. Carne argentina, são 3 tipos que a gente gostou bastante, 3 cortes. Lembrando que cada país tem um corte diferente, né? Na Argentina a gente tem aqui o ouro de bife, o chouriço e o vacío. O ouro de bife foi o que a gente mais gostou, a gente fazia em casa mais de uma vez, a gente gravou um vídeo sobre isso, inclusive. Dos 3, acho que o vacío ele seria melhor para um churrasco, a gente não chegou a fazer um churrasco lá, mas o ouro de bife pra gente foi o melhor de todos, sim, incontestável. Alfajor, os famosos alfajores, né, como a gente fala no Brasil. Tem uma marca específica que a gente gostou bastante, que é Toffee. Vai nessa marca aí que praticamente você não vai ter erro. É gostoso, você consegue comprar no mercado uma caixa com 6 e tipo, é super barato, sabe? Então a gente recomenda essa marca, Toffee. E doce de leite também, outra coisa que a Argentina é bem famosa, e a gente recomenda a marca La Serenísima, que você vai encontrar no mercado, cara, assim, acho que tava 5 reais, sabe? Um pote grande. Então, realmente barato. E vai especificamente no sabor colonial. Foi o sabor que a gente gostou mais. Do sabor natural, tradicional, a gente provou, mas, sim, colonial a gente achou melhor. Bom, em relação aos mercados, existem muitos mercados em Buenos Aires, mas a gente vai falar aqui basicamente os que a gente foi e recomenda também. O melhor pra gente, sem dúvida, foi o Coto, que tem muitas opções para você comprar e o preço a gente achou muito em conta também. Outro que a gente foi bastante foi o Dia, que inclusive a gente já viu até em São Paulo esse mercado. Ele é bom também, né? Mas em comparação ao Coto, nenhum que eu vou falar aqui em comparação ao Coto foi o melhor, gente. Mas em comparação ao Coto, a gente achou ele menorzinho, com menos opções e um pouquinho mais caro. Outro que a gente foi também foi o Carrefour, só que o Express, a gente não encontrou um Carrefour normal por onde a gente estava morando, perto, né? Mas a gente achava sempre o Express, ou seja, normalmente quando a loja vem escrito Express é uma versão mini, né? E talvez mais cara também dela. Mas a gente comprava uma coisinha ou outra que a gente achava até mais barato que no Coto e tal, mas é muito uma coisinha ou outra, sabe? O Coto, se você quiser, é batata. Vai lá que você realmente vai encontrar bastante opção. Dá pra fazer toda a sua compra da semana lá. Ou a do mês, se você faz compra de mês. Além desses mercados, a gente também fazia compras nos tinos, né? Que normalmente são os famosos mercadinhos de bairro chinês. A gente encontrava nesses tinos muito vinho, né? Que normalmente tem vinho nos mercados normais? Tem vinho, só que normalmente são mais caros. No tino, normalmente o vinho era muito mais em conta e a gente encontrava uma variedade maior também. No tino também, às vezes, a gente estava assim, vamos comprar uma batatinha para lanchar? Vamos, a gente descia e ia no tino. Outra coisa que a gente comprou muito no tino foi água. Porque como a gente já falou, na Argentina é difícil a água ser bebível pra gente que não tá acostumado a beber água da pia. Primeiro que a água da Argentina tem muito sódio. Parece que quando você bebe, ela não mata tanto a sede. A primeira dica que a gente já dá em relação à água é procurar uma água barra em sódio, que é baixa em sódio, né? Normalmente, se você olhar lá os ingredientes da água, né? Os ingredientes da água, isso é muito loucura pra mim. Na parte do sódio, se tiver menor que 10, pode garantir que é melhor pra você. Vai fazer toda a diferença e você vai conseguir matar sua sede. Normalmente os hosts do Airbnb falam, não tem filtro de água no nosso apartamento, mas você pode beber da pia, tá tranquilo. Só que a gente experimentou e passamos mal, né? Tivemos dor de barriga, enfim, não recomendamos, principalmente quando for de prédio, porque dizem que os reservatórios dos prédios são muito sujos, os reservatórios de água, então a gente não recomenda. E aí o que a gente fazia normalmente era ir no tino comprar um galão de 5 litros de água, e aí sempre que a gente ia na rua, a gente comprava 2 galões e tava tudo bem, a gente ficava bem para a semana. Não, mais ou menos a cada 2 dias a gente comprava um galão. Restaurantes, outra coisa também que é muito bom na Argentina, porque você paga barato e tudo mais, a gente vai dar dica de 3 restaurantes aqui que a gente gostou bastante. O primeiro é o Mamba, se tornou o nosso restaurante favorito, realmente é um restaurante muito bom, é um restaurante mais caro do que o normal, tá? A gente gastou lá R$150 para poder comer um prato, uns 2 drinks cada um, sim, então é um restaurante pro que para a experiência, eu acho que sai barato, mas não é um restaurante para você ir toda semana, é um restaurante para uma ocasião especial. A gente fez um vídeo lá no Mamba, esse que tá aparecendo aqui, e realmente foi a melhor carne que a gente provou na vida, e foi nesse restaurante.
Um outro restaurante que a gente vai recomendar, na verdade agora é uma pizzaria, é Guerin, que é essa pizza famosa que fica ali na Avenida Corrientes, se eu não me engano. Muito badalada, você talvez, dependendo do dia que você for, você vai pegar uma filazinha para entrar, mas vale a pena demais. A pizza é gostosa, te satisfaz, o ambiente é bacana, enfim, a gente gostou bastante de lá, então a gente recomenda essa pizzaria Guerin. E por último, um outro lugar que na verdade é um conjunto de vários lugares que você pode ir, que é o Mercado São Telmo. Então lá dentro tem vários quiosquezinhos, vários pequenos restaurantes e você pode provar várias coisinhas diferentes. Eu acho que lá você vai se achar melhor e tem muitas promoções de drinks e cervejas e tudo mais. Então é uma boa para você meio que provar um pouco de tudo assim da culinária argentina, sabe? Então você vai comer uma entrada num lugar, come um prato principal no outro, uma sobremesa em um, as bebidas de um terceiro e por aí vai, sabe? Então realmente é um lugar que a gente gostou bastante, Mercado São Telmo. Beleza, mas quanto que custou morar como nômade digital por 3 meses em Buenos Aires? Quanto que a gente gastou em média, né? A gente não vai falar quanto que a gente gastou no último mês, detalhadamente, como a gente já fez nos outros vídeos que estão popando aqui, em algum lugar da tela, porque o último mês foi bem parecido com o segundo, né? Foi um pouquinho mais só de gasto e tal, e, enfim. A média, então, que a gente gastou dos 3 meses que a gente ficou em Buenos Aires foi de R$5.800. Isso dá mais ou menos $1.200, ou em peso argentino no câmbio Blue, né, no câmbio da Western Union, 233 mil pesos. Então, pra gente ficou dentro do nosso orçamento, né? Que é de 6 mil reais. Que é de 6 mil reais, então é uma coisa muito positiva, muito boa pra gente. É óbvio que nesse orçamento aí tem muita coisa que a gente gastou, muita saída de restaurante, né? Mas ficou a média aí dentro do nosso orçamento, pra gente ficou ótimo. Sim, se você quiser assistir detalhadamente quanto que foi cada gasto, né, transporte, alimentação, dividido em mercado, restaurante, que mais? Saúde, passagem, hospedagem, enfim, tudo isso tá passando aqui, ó, só clicar nesses vídeos aqui que lá a gente detalha tudo certinho, mas saiba que o último mês realmente foi bem parecido com o segundo, então por isso que a gente tá dando essa média aqui de R$5.800. Isso aí. E se você chegou aqui esse momento do vídeo, comenta assim, ai, 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 tudo junto. Com Y. Pra gente saber que você assistiu tudo. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like também, que é muito importante pra gente. Se você tiver alguma dúvida que a gente não comentou aqui, pode comentar aqui embaixo que a gente sempre responde bem rapidinho. E se você tiver alguma dica, de repente complementar, tipo, sei lá, prova esse vinho também, é barato, ou esse restaurante aqui, complementa que a gente forma aqui uma grande lista, né? Um listão de dicas de Buenos Aires aqui, vai ser legal. Sobre qualquer assunto. Do nada, né? Economia da China. Tá bom. Tchau. Tchau, beijo. Beleza, mas quanto que custou morar em Montreal como nômade digital? Quem me dera? 10 mil reais. O que aconteceu?